Nesse vídeo eu vou te falar sobre o que é aromatização e qual a relação que isso tem com o uso de testosterona exógena no homem. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Alessandro Loyola, médico e escritor, e o meu trabalho é fazer com que os homens despertem o potencial da sua energia masculina e parem de viver sendo uma sombra dos homens que eles nasceram para ser. De modo geral, entre os 30 anos de idade e até o final da vida, pelo menos 4 de cada 10 homens irão sofrer com sintomas de deficiência de testosterona. Em 80% dos casos, é possível corrigir essa deficiência sem utilizar hormônios exógenos. Mas se 80% dos homens com deficiência de testosterona não precisam de hormônios exógenos, então isso significa que 20% dos homens com deficiência de testosterona, o uso de hormônios exógenos vai ser necessário. Nesses 20%, tem uma coisa que a gente tem que ficar bem atento, que é a chamada aromatização. Assim como os homens precisam de testosterona, eles também precisam de estradiol. Mas existe uma faixa adequada de estradiol no corpo masculino para que o corpo masculino funcione direito. Pouco estradiol vai produzir sintomas. Muito estradiol também vai produzir sintomas. Tem que estar na faixa ideal. Tanto nos homens quanto nas mulheres, o estradiol é produzido quando a testosterona que está no seu corpo passa por uma enzima chamada aromatase, que converte a testosterona em estradiol. A aromatase pega a testosterona e transforma ela em estradiol. Por isso esse processo é chamado de aromatização. A aromatização é a ação da aromatase, convertendo testosterona em estradiol, certo? Isso é aromatização. Aromatase, convertendo testosterona em estradiol. Anotou aí? Em um homem adulto, o nível considerado ideal de estradiol é entre 20 e 30 picogramas por ml. Até 60 picogramas por ml dá até para aceitar, mas acima de 60, nunca. Um estradiol acima de 60 picogramas por ml vai acabar resultando em alterações de comportamento, instabilidade emocional, ganho de gordura abdominal, disfunção erétil e até ginecomastia, que é a famosa tetinha crescida. Se o homem estiver sofrendo com níveis insuficientes de testosterona e estiver dentro daqueles 20% que realmente precisam usar testosterona exógena para corrigir o problema, anote aí que nesses casos o uso de testosterona gel está associado a uma incidência menor de aromatização excessiva quando comparado ao uso de testosterona injetável. Entre os homens que utilizam testosterona gel, mesmo em concentrações bem altas, cerca de 5% desses homens vão acabar apresentando níveis de estradiol acima de 60 em algum momento ao longo do tratamento. Mais ou menos 5% vão apresentar aromatização excessiva com o uso de testogel. Mas essa aromatização vai depender, evidentemente, da dose utilizada, da duração do tratamento e de alguns fatores individuais como sedentarismo e obesidade. Então, com testosterona gel, 5% dos caras vão ter aromatização excessiva. Entre os homens utilizando testosterona injetável, cerca de 20% apresentarão níveis de estradiol acima de 60 em algum momento ao longo do tratamento. Ou seja, a aromatização excessiva é 4 vezes mais comum com o uso de testosterona injetável quando comparado ao uso de testosterona gel. E isso não está relacionado apenas com a idade. Você pode ter 2 caras utilizando testosterona injetável na mesma dose, no mesmo intervalo, um cara com 30 anos de idade e outro cara com 60 anos, por exemplo. E de repente o de 30 anos aromatiza mais que o de 60. Isso acontece porque existem fatores individuais que devem ser levados em conta. Pode ser, de repente, que o sujeito mais novo, de 30 anos, tem um organismo naturalmente mais rico em aromatases, por exemplo, e isso facilita a produção excessiva de estradiol. O que tem que ficar bem claro aqui são 3 coisas, anota aí. Primeiro, pelo menos 80% dos homens com sinais e sintomas de deficiência de testosterona não precisam utilizar testosterona gel ou injetável ou implantável para alcançar uma testosterona total acima de 600 nanogramas por decilitro. Em 80% dos casos, dá para resolver isso sem precisar apelar para o uso de hormônios. Segundo, se for para utilizar uma testosterona exógena, algumas vezes é melhor ir devagar e começar pelo uso de testosterona gel, porque ela tem um risco menor de aromatização excessiva. Terceiro, se o sujeito realmente precisa usar testosterona injetável, isso tem que ser feito com um acompanhamento médico regular e com exames de sangue periódicos, justamente para monitorar os níveis de estradiol, entre outros marcadores sanguíneos. Se o estradiol subir demais, a melhor medida, nesses casos, com o uso de testo injetável ou mesmo gel, a melhor medida é sempre rever a dose e os intervalos entre as aplicações
antes de sair apelando para o uso de inibidores da aromatase, como anastrozol, letrozol ou até mesmo exemestano. O equilíbrio hormonal não é um jogo de força, é um jogo de estratégia. Testosterona sem controle pode acabar virando estradiol em excesso, e o excesso de estradiol vai criar um problema. Por isso, antes de sair pensando em injetar hormônios, ajuste o seu estilo de vida. Se você precisar repor, faça isso com critério, com um monitoramento adequado, com uma dose adequada, de uma maneira correta e rigorosa. A fisiologia respeitada sempre vence o improviso. E dominar a sua bioquímica com sabedoria é sempre o melhor caminho e tem bem menos efeitos colaterais que ficar se metendo em aventuras por aí. Um grande abraço, gente boa! Fera, se você quiser aprender mais e recuperar os seus níveis de testosterona de forma natural, prática e científica, comenta esse vídeo aqui com a palavra testo e eu vou te enviar um convite pelo direct para você vir participar gratuitamente do meu grupo fechado no WhatsApp, um grupo que eu tenho lá focado em saúde e alta performance masculina. Agora em fevereiro vai rolar uma aula especial feita sob medida para a galera que está lá no grupo fechado, onde eu vou contar tudo sobre como recuperar os seus níveis de testosterona utilizando recursos e rotinas 100% naturais. 100% naturais. Então comenta testo e vem para o meu grupo fechado para garantir o seu acesso à aula.